Olá, tudo bom com vocês? Como que passaram esse tempo todo sem a gente se ver? Bom, hoje na aula nós vamos falar um pouquinho sobre vaporização e liquefação. Então, nós já vimos a respeito da fusão, né, do gelo, quando a gente transforma líquido em gelo e quando a gente derrete esse gelo, né, transformando em líquido. E nós vimos como calcular esse calor, né? Nós podemos calcular o calor desde quando a gente tem um gelo, uma temperatura, por exemplo, menos 20 graus, até uma temperatura de líquido, em que o gelo ele vai ter que chegar até 0 graus, de 0 graus ele vai ter que derreter e virar líquido, e depois de líquido ele vai aumentar a temperatura dele. Então, nós temos um calor sensível, um calor latente de fusão e um calor sensível no caso de 0 até 50 graus, por exemplo, certo? E hoje nós vamos continuar esse raciocínio. Então, nós vamos ver a parte de vaporização e liquefação. Então, pensando ali, a gente está de menos 20 graus e vamos até 120 graus, então esse gelo ele vai ter que ter um calor sensível, passando de menos 20 até 0. Depois, um calor latente de fusão, quando esse gelo vira água. Depois, um calor sensível, de 0 a 100 graus. Depois, um calor latente, de novo, agora de vaporização, a 100 graus. E, por fim, um calor sensível, de 100 graus a 120 graus. Tá? Então, nós vamos ver isso daqui hoje, que seria uma complementação. Então, liquefação ou condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido. Esse processo é exotérmico, isto é, ocorre com a liberação de calor. Então, quando a gente está no vapor e vai transformar para líquido, a gente tem que tirar calor. Ou seja, as moléculas estão bem agitadas, nós temos que diminuir a agitação dessa molécula. Então, quando a gente tira calor, tiramos a agitação. E isso é um processo exotérmico, certo? A evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Então, vaporização, a gente vai formar vapor, vamos falar assim para a gente assimilar. É um processo endotérmico, porque a gente precisa fornecer calor. Então, para a água virar vapor, nós vamos ter que colocar, por exemplo, essa água no fogo para ela aumentar a temperatura e vaporizar. Os dois principais processos de vaporização é ebulição e evaporação, tá? Nós temos também a calefação, mas aqui a gente vai trabalhar somente com a ebulição e evaporação. A calefação, vamos começar ao contrário. A evaporação, ela ocorre a qualquer temperatura acima de 0 graus, né? Então, se a gente pegar a água a 20 graus e deixar ela no ambiente, ela vai evaporar. Mesmo não estando a 100 graus, vocês vão perceber que ao longo do tempo ela vai virar, ela vai sumir, certo? Ela vai evaporar. A ebulição é quando ocorre principalmente a 100 graus, né? Quando a gente está na pressão de 1 atm, mas a gente acaba forçando um pouco. Então, seria a gente colocar, pelo desenho a gente consegue ver aqui, uma panela com água no fogo. Então, a gente vai estar fornecendo um calor, uma quantidade de calor por tempo menor, obrigando a formar essas bolhas e evaporar. A calefação é quando a gente tem, por exemplo, o ferro, e a gente quer ver se o ferro está quente, né? Normalmente a gente pega com o dedo e encosta ali, molha o dedo, encosta, ou até joga um pinguinho de água e aquela água evapora rapidamente. Então, quando acontece essa evaporação bem rápida, é a calefação, certo? Por exemplo, uma chapa quente, a gente joga água, dá ali a calefação, tá? Aqui nós não vamos trabalhar com ela, nós vamos se ater à ebulição e evaporação. E agora, nesse processo inicial, vamos falar da ebulição. A maior parte da massa líquida participa do processo de ebulição, ocorrendo rápida produção de vapores em muitos pontos desse líquido.
Esses vapores e gases existentes no interior do líquido se expandem e, ao escaparem pela superfície, proporciona agitação violenta. Deixa eu voltar aqui no desenho, que vai ficar mais fácil. Quando a gente aquece esse líquido, aqui no interior acaba tendo gases. Quando esse gás aquece, ele se expande, então vai formar essas bolhas de ar aqui, certo? E essas bolhas de ar, como elas são menos densas, elas vão subir e vão vir para a superfície. Então, quando essas bolhas chegam na superfície, elas se rompem, né? Porque são ar e vão se desprender. Por isso que acaba ocorrendo essa agitação, esse borbulhamento. Então, quando a gente fala de evaporação, a gente fala de um processo muito lento, em que a gente não percebe essas bolhas formando aqui, são praticamente só o que está na superfície que vai desprender, certo? Já a ebulição, não. Além do que está na superfície vai desprender, vai formar essas bolhas aqui e essas bolhas vão se desprender, certo? Resumindo, podemos afirmar que a ebulição de um líquido ocorre quando a sua pressão de vapor iguala-se à pressão externa, aplicada em sua superfície. A partir dessa situação, os vapores conseguem escapar do interior do líquido, fato que caracteriza a ebulição. Então, vou voltar aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que é pressão de vapor. Mas existe a pressão externa, né, que a gente pode falar que é a pressão ambiente num sistema aberto, e tem a pressão de vapor, que seria dado aqui na superfície do líquido. Quando essa pressão de vapor se iguala com essa pressão do ambiente, então essas bolhas escapam rapidamente. Basicamente, a pressão, gente, vamos imaginar aqui a superfície do líquido. A pressão ambiente é algo que vai empurrar esse líquido e manter ele bonitinho. Se a gente tem uma quantidade de pressão desse líquido para o ambiente, do ambiente para o líquido igual, então eles vão ficar entrando em conflito. Tá? Então, quando ambas se igualam, é por isso que ocorre esse borbulhamento. Ora a pressão do ambiente empurra e ora a pressão do líquido empurra. E é isso que é a ebulição. Portanto, quando mudamos a pressão externa para ocorrer a ebulição, a pressão do vapor do líquido deve ser alterada. Isso é obtido por meio de uma variação de temperatura no líquido. Então, se a gente muda a pressão externa, né, a externa e a do líquido está em equilíbrio. Se eu mudo a externa, essa de vapor aqui também tem que mudar. E como que a gente muda essa de vapor? A gente muda a temperatura, tá? Que temperatura e pressão estão diretamente ligadas. Assim, o mesmo líquido pode entrar em ebulição em diferentes temperaturas, desde que a pressão externa seja mudada. O que é isso, gente? Vamos ver aqui. Se a gente estiver em Santos, né, que é no nível do mar a 100 graus Celsius, a nossa água ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Desculpa, vamos lá. Se a gente estiver no nível do mar, que é na altitude zero, a nossa água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Se a gente estiver no pico do Monte Everest, que é 8.882 metros de altitude, tá? Então, é essa quantidade acima lá de São Paulo, que é Santos, que é o nível do mar, a água vai evaporar numa quantidade, ebulir numa temperatura menor, 71 graus. Em Brasília, a gente está entre o pico do Everest e o nível do mar, então a temperatura vai ser entre também, vai ser entre 71 e 100, que é 96. E se a gente pegar o Mar Morto, que ele está numa altitude abaixo, né, do nível do mar, ele está a menos 395 metros de altitude, a água vai precisar de uma temperatura maior para evaporar. Então, quanto menor a temperatura, menor a temperatura que a água vai precisar para ebulir, não para evaporar, desculpa, para ebulir, porque a evaporação acontece em qualquer temperatura acima de zero. Tá? Então, existe, não é linear, mas existe essa relação de temperatura com pressão.
Por que, gente? Antes de eu ir para o próximo item, por que que isso acontece? No nível do mar, o que é a pressão? É a coluna de ar que temos acima, certo? No nível do mar, a gente tem a coluna de 1 atm. Quando a gente vai lá para o Monte Everest, essa coluna diminui de altura, né? No nível do mar é essa altura, no Monte Everest é essa altura, é menor. Então, aqui a gente tem uma pressão menor. Então, quando tem uma pressão menor, a gente precisa de uma menor temperatura para a água entrar em ebulição, certo? Da observação desse fato, o ser humano inventou a panela de pressão, que por causa do aumento da pressão, faz a água ferver a uma temperatura mais elevada do que se estivesse em um recipiente destampado, permitindo assim um cozimento mais rápido dos alimentos. Então, com essa observação de que numa altura maior a temperatura é menor, então quer dizer o seguinte, se eu tivesse uma pressão menor, a temperatura é menor. Quando a gente vai, por exemplo, cozinhar feijão, você coloca numa panela normal, vai horas para cozinhar o feijão. Você coloca na panela de pressão, é rapidinho. Por quê? A panela de pressão, ela permite que a pressão aumente, a pressão ali dentro. Por quê? Ela é praticamente lacrada, né? Praticamente fechada. Ela tem aqui essa válvula para manter uma pressão, ou seja, se a pressão interna aumentar muito, essa válvula, ela sobe, por causa que a própria pressão empurra, fazendo com que o vapor saia. Então, ela mantém um equilíbrio de pressão. Se fosse totalmente vedado a gente colocasse isso daqui no fogo, é quando ocorrem as explosões das panelas de pressão. Por quê? Essa válvula aqui está entupida, e mesmo assim a gente tem essa válvula de segurança, que por algum motivo ela não foi acionada, né? Ela não estourou. Que quando ela estoura, essa válvula aqui de segurança ela sai, o vapor sai, então diminuindo a pressão interna, certo? Então, basicamente, é um sistema fechado com regulador de pressão aqui. Aquela bolinha em cima, aquele pino em cima, ele serve justamente para regular ali a pressão. Quando a gente faz isso, então a gente aumenta a pressão ali. Aumentando a pressão interna, a gente permite que a temperatura interna também aumente. Então, no lugar da gente trabalhar, vamos supor, a 100 graus Celsius, que seria a temperatura que a gente conseguiria cozinhar o feijão, normalmente, a gente vai trabalhar ali a 200, a 180. Então, quando a gente aumenta essa temperatura, é mais rápido o cozimento, certo? Então, é assim que funciona a panela de pressão. As caldeiras, não fala aqui, mas eu vou fazer um breve comentário. O princípio de funcionamento delas é semelhante à panela de pressão. Tanto, né, que vocês devem ter escutado falar, que uma caldeira é uma panela de pressão gigante. Então, acho que praticamente 100% das indústrias utilizam caldeira, porque a caldeira ela consegue aumentar a pressão, aumentando a temperatura, e que essa temperatura da água é que vai fornecer calor e energia térmica para todo o sistema industrial. Então, existe parte que vai ser para evaporar algo, para trocar algum calor, ou até mesmo para cozinhar alguma coisa, tá? Então, a caldeira, que eu saiba, existe em quase 100% das indústrias hoje em dia, e é muito importante por isso. Lá, depois, provavelmente, na parte termodinâmica específica, a gente vai começar a falar dessa parte de vapor, que nós temos o vapor superaquecido, o vapor saturado e o vapor que seria líquido, né? Que a gente teria líquido. E, né, dentro dessas indústrias é muito importante esses vapores superaquecidos. E o jeito da gente alcançar esse vapor superaquecido facilmente é aumentando a pressão utilizando a caldeira. Tá? Continuando aqui o assunto, então a fusão dos sólidos de estrutura cristalina e a ebulição de líquidos em geral obedecem 3 leis básicas. Então, da gente transformar sólido, a fusão desse sólido na estrutura cristalina e ebulição dos líquidos, a gente deve seguir essas 3 leis. A primeira, para uma determinada pressão,
cada substância pura possui uma temperatura de fusão e outra de ebulição. Então, a gente está falando de substância pura, por exemplo, água pura. Se eu colocar sal, muda. Então, a gente está falando de substância pura. Segunda lei, para uma mesma substância pura, as temperaturas de fusão e de ebulição variam com a pressão. Então, vamos lá. Eu falando da água, eu tenho uma temperatura de fusão e uma de ebulição da água, quando é água pura. Fechou. Segunda lei, quando eu estou falando, então, dessa água, se eu mudar a pressão, eu vou mudar essa temperatura de fusão e de ebulição. E terceira lei, se durante a fusão ou ebulição de uma substância pura, a pressão permanecer constante, sua temperatura também permanecerá constante. Que é o que a gente estudou quando a gente está transformando o gelo, né, fundindo o gelo em água, por exemplo, a gente considera que a temperatura é constante, por isso que a gente tem um calor latente, a gente não tem um calor sensível nesse momento. Aí, se a gente for falar de ebulição também, lá no vapor, na pressão de 1 atm, a água vai deixar de ser líquida e vai virar vapor a 100 graus Celsius. Enquanto tiver água e vapor em equilíbrio, nós vamos ter a temperatura de 100 graus Celsius ali. Só vai aumentar a temperatura ou diminuir se a gente tiver somente vapor ou somente líquido. Então, para melhor entendermos a etapa de aquecimento de uma substância pura qualquer, vamos considerar um bloco de gelo de massa M, sendo aquecido, desculpa, gente, aqui é menos 20 graus, tá? A 120 graus. Então, gente, aquilo que eu disse lá no início da aula, a gente vai observar agora aqui. Nós temos gelo a menos 20 graus. Para ele passar gelo até 0 graus, a gente vai ter um calor sensível aqui, então vai ser necessário um calor 1. Quando a gente transforma de gelo para água, de gelo a 0 graus para água a 0 graus, nós vamos ter a fusão, nós vamos ter um calor latente. Depois, vamos aquecer essa água de 0 graus a 100 graus. Então, a gente volta a ter um calor sensível, porque há mudança de temperatura, e nós temos mais um calor aqui. Depois de água a 100 graus para vapor a 100 graus, nós vamos ter um calor latente, né? Há mudança no estado físico, né? Há ebulição, mas não há a mudança de temperatura. Aqui nós vamos ter que manter o fechado, né? Porque vapor, se você não colocar no recipiente fechado, escapa, vai embora. E se eu aquecer, então, vapor de 100 graus a 120, eu vou ter aqui um calor sensível, porque há uma mudança de temperatura e há mais um calor. Então, de menos 20 a 120 graus Celsius, gente, nós temos aqui o total de 5 calores. E quando a gente for fazer a somatória desses calores, a gente tem que lembrar de todo esse processo. Evidente, ao atingir a temperatura de 120 graus Celsius, não teremos mais gelo. Claro, o gelo deixou de ser gelo aqui, ó, no calor 2, quando ele passou a ser água. Sendo LF, então, calor latente de fusão, que é o que a gente já viu, e LV, o calor latente de vaporização, que é o que a gente está vendo agora, CG é o calor específico do gelo e CA o calor específico da água, CV, o calor específico do vapor, então a gente pode escrever o seguinte. Acabamos de ver que nós temos 5 calores. Se eu quiser saber o calor total que foi necessário fornecer para esse processo, eu vou ter calor 1, mais calor 2, mais calor 3, mais calor 4, mais calor 5, tá? O que é cada calor desse? O calor 1, se eu voltar lá, é o calor sensível do gelo. Então, vai ser o quê? A massa do gelo, mais o calor do gelo, mais a variação de temperatura do gelo. Calor 2 já é o calor latente do gelo virando água. Então, vai ser a massa vezes o calor latente. O calor 3 é o calor sensível da água evaporando. Da água, desculpa, de 0 a 100 graus. Então, vai ser a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água.
O calor 4 é o calor latente de vaporização. Então, é a massa vezes o calor latente de vaporização, o calor que foi necessário para vaporizar. E o calor 5, então, é aquela que a gente vai de 100 graus a 120. Então, vai ser a massa vezes o calor específico do vapor vezes a variação de temperatura. Então, se a gente fosse representar isso no gráfico, relacionando calor por temperatura, então a menos 20 graus, a gente vai passar até 0 graus e nós vamos ter aqui um calor sensível, que é o calor 1. De 0 graus para a gente fundir esse gelo, transformando esse gelo em líquido, desculpa, gente, nós vamos ter aqui mais um calor, mas a temperatura vai ser constante. Quando a gente aumenta a temperatura desse líquido de 0 até 100, então a gente vai ter esse terceiro momento aqui, esse terceiro calor. O quarto calor, então, é outro calor latente, em que a gente transforma a água líquida em vapor. E, por fim, nós transformamos aqui esse vapor e aumentamos, depois de transformado esse vapor, aumentamos a temperatura, que é o calor 5. Tá? Então, isso daqui seria um gráfico de uma substância pura, tá? Porque quando a gente mistura a substância, essa fusão e essa vaporização pode não ser na horizontal, elas podem aumentar também de temperatura. Isso aqui, então, é válido para uma substância pura. Nesse caso específico da água, pois a água que vai fundir, evaporar a 0 e a 100 graus Celsius. Certo? A vaporização, ao contrário da ebulição, não depende de uma temperatura determinada para acontecer. Então, agora vamos falar sobre evaporação. Estudamos a ebulição, vamos pensar em evaporação. Eu já comentei com vocês que a evaporação pode acontecer em qualquer temperatura, certo? Ela é um processo mais lento, mas ela acontece desde ali de 1 grau, 2 graus Celsius, até os 99 graus Celsius. Nesse processo, as partículas que escapam são aquelas que têm energia cinética maior que a maioria da energia suficiente para que a maioria. Energia suficiente para se livrarem das demais moléculas de líquido. Então, elas são aquelas moléculas que normalmente estão na superfície, elas já têm uma agitação maior e elas se desprendem. Quando acontece esse desprendimento, vamos imaginar que aqui a gente tem uma partícula com uma agitação grande. Quando ela se desprende, diminui a agitação na superfície. Então, o que acontece? A temperatura desse líquido vai diminuir, porque essa agitação que a gente tinha nessa molécula saiu junto com a molécula. Então, diminuiu a agitação, diminuindo a temperatura. A rapidez com que ocorre a evaporação de um líquido depende de 5 fatores. Então, 5 fatores vão influenciar aqui. Primeiro, a natureza do líquido. Então, a gente tem líquidos mais voláteis e menos voláteis. Por exemplo, comparando com a água, o álcool é mais volátil, ou seja, ele evapora mais rápido. O éter é mais volátil, a acetona é mais volátil, que são, então, líquidos que evaporam mais rápido que a água. Então, dependendo do líquido, vai evaporar mais rápido. O óleo já é menos volátil, ele demora muito mais tempo para evaporar do que uma água. Segundo, o aumento da temperatura favorece a evaporação. Gente, apesar da evaporação acontecer em qualquer temperatura, tá? Claro que se eu aumentar a temperatura, vai favorecer a evaporação, vai evaporar mais rápido. Por quê? A molécula vai estar mais agitada. Então, ela estando mais agitada, é mais fácil ela desprender do que uma molécula que está, por exemplo, a 5 graus, com uma agitação menor, certo? Área de superfície livre. Como a evaporação é um fenômeno superficial, ele não vai acontecer no volume, ele só desprende aquela molécula que está na superfície agitada. Então, quanto maior a superfície, maior a evaporação. Então, vamos pensar assim, um exemplo bem clássico. Você tem uma poça d'água. Se você pegar com um rodinho mesmo, com uma vassoura, espalhar essa poça d'água, ela vai secar mais rápido que você deixar ela num espaço menor.
Porque você aumentou a superfície livre. Aumentando a superfície livre, mais moléculas vão ter contato direto com o ar e vão evaporar. O quarto, a pressão da superfície livre. Então, um aumento na pressão da superfície livre dificulta o escape das partículas do líquido. Então, a gente tem uma superfície livre. Se eu aumentar essa pressão, vai ser mais difícil dessas partículas que estão aqui se livrar. Pensa que a pressão é uma força que tem ali. Então, quanto maior a pressão, mais vai segurar ali, então vai ser mais difícil evaporar. Então, por exemplo, no nível do mar, vai evaporar menos do que lá no Monte Everest, porque lá vai ter uma pressão menor para facilitar essa evaporação. E o quinto fator que influencia na evaporação é a pressão do vapor no líquido. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, tá? A quantidade de vapor do próprio líquido já existente na superfície da sua superfície livre influi na rapidez de evaporação. Pensando assim, vapor de líquido seria, a gente tem um líquido, antes dele evaporar, ele vira vapor ali na superfície para depois ele ser liberado. Então, quanto mais vapor na superfície eu tiver, mais fácil ele vai ser liberado, porque ele já deixou de ser líquido e passou a ser vapor. Ele já teve que, vamos falar assim, a molécula já se desprendeu do líquido. Agora ela só tem que escapar. É mais fácil, então.